Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição 127 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui comigo na bancada hoje, Kleber Santos, consultor Kleber Santos. Estamos aí alinhados com a cor. Não, minha é azul, o seu paletó é preto. Bom dia para você. Exatamente, nós não combinamos hoje, hein? Bom dia, pessoal. Também conosco, Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. E hoje o João Jabur teve um pequeno indisposição. Nessa primeira meia hora vai estar conosco aqui o Alexandre Colim. Bom dia, Colim. Substituir o Jabur é uma responsabilidade, hein? Bom dia para todo mundo. Depois você tira a bolsa tua lá do fundo que tá aparecendo. E o nosso convidado, o doutor José Roberto. Quem escreveu foi o Jabur. Falou que você para apresentar você como decano lá da Câmara Municipal. Tá bom, Segala? Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia, Kleber, bom dia, Colim, bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Muito bem, e devidamente assessorado hoje aqui pelo Elcio Bíscaro, tá aqui presente. Diz que é uma surpresa no intervalo aí, viu, o Colim? Então tá lá, o Bispo. Dá um tchau aí que você tá aparecendo. Estaremos aí, o Bizarro. Tudo bem aí, bom dia. E já tá preparado pro Papai Noel, né? Com essa barba aí, né, Elcio? Muito bem, bom, vamos começar aqui. Hoje nós vamos tratar de alguns temas locais e também das eleições, né? Desse fim de semana, principalmente em São Paulo, né? O Marçal quer hoje conversar com os dois, acho que só vai o bolo. Será que isso vai ser um tiro no pé? Não vai? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, Segala, aproveitando a tua vinda e o motivo até da tua vinda, porque nós estamos, obviamente, avaliando, né, o que aconteceu nas eleições locais. Nós temos aí agora uma Câmara Municipal que vai para 21 vereadores, e se nessa legislatura tinham 9 da situação, na próxima terão 13 da situação, tudo indica que vai ser esse tamanho, e além disso uma discussão também de quem vai comandar a mesa, e também a gente sabe já de gente se preparando para daqui 2 anos alçar outros voos, né, como deputado estadual ou federal, porque há um vácuo de liderança em Bauru. Vamos começar então como é que você avaliou as campanhas? Aqui a gente fez algumas colocações, vamos dizer assim, críticas construtivas, dizendo que não houve muita novidade. Por não ter novidade, às vezes, no imaginário do eleitor, é melhor continuar com quem está, porque eu não estou vendo um plano B. Você enxergou dessa mesma maneira ou não? Não enxerguei assim, não. O que eu enxerguei é que a gente não conseguiu ler aquilo que o eleitor estava querendo. Acho que a gente não conseguiu fazer essa leitura. Quando você fala a gente, a oposição? De certo modo, sim. Nós não... Tudo que a gente achava que eles iriam reclamar, que eles iriam não aceitar, não aconteceu. Não é? Tudo aquilo que vem sendo falado para nós, todas as reclamações que a gente recebe, parece que não foram levadas em consideração na hora da eleição. E nós batemos nessas teclas, acreditando que aquilo que a gente estava achando que era o que eles queriam, não é? Era o que a gente devia fazer. E acabamos não acertando, infelizmente. Mas você entende, Segala, eu compreendo a tua colocação, mas você tem método para isso. Sim. E aí você tem estratégia para isso. Né, o Kleber, nós debatemos aqui, você tem uma maneira. Vamos pegar o caso Marçal em São Paulo. Sim. Não precisa chegar naquele ponto mais. O que ele montou? Uma estrutura, uma estratégia disruptiva. Falou, se eu entrar nessa campanha, veja, vamos pegar o caso da Maria Helena do Novo, lá em São Paulo. Alguém não acredita que ela não seja capaz? Eu entrevistei ela aqui. Empreendedora, fez parte do grupo do Paulo Guedes, bela formação, comandou uma fundação, um instituto, tem números, tem argumento, mas virou a eleição com menos de 2%. E o Marçal perde por poucos votos, por ter um posicionamento mais disruptivo. E nós não tivemos isso aqui. E às vezes, na minha opinião, e eu quero até colocar para a mesa, a gente imagina que o que está sendo discutido na Câmara ressoa para essa população mais periférica. A gente acha que os grandes sistemas... Né? E quem percorre a periferia fala, estação de tratamento de esgoto, sei da palavra cantada, caso hacker, o que vocês estão falando? Eu estou interessado aqui com o asfalto, estou interessado com os problemas aqui. Você não acha que falta uma estratégia de comunicação? Eu acho, mas o que eu acho é que faltou para nós também profissionalismo.
entendeu? Nós tínhamos que fazer essa leitura. E essa leitura você faz indo no local, sim, conhecendo as pessoas, entrevistando as pessoas, percorrendo essas mesmas periferias, não pedindo voto, porque aí aquele que fala com você já não faz a mesma colocação com honestidade. Na sua frente, claro, ele faz é preciso que você levante essas informações antes, por métodos que o jornalismo tem, a pesquisa tem, e nós não fizemos isso. Então, talvez também há um amadorismo aqui. Desculpa o Kleber estar presente aqui conosco, mas o número de pessoas com essa capacidade de fazer esse tipo de orientação aqui em Bauru é limitadíssimo, né? Teria que ter trazido alguma pessoa de fora, alguém com conhecimento. O que a prefeita fez, inclusive. Claro, entendeu? O Fábio Berdi foi um repórter muito importante da Bandeirantes, contemporâneo meu da capital, então, e ele fez todo o trabalho de assessoria. E nós não fizemos isso, né? Nós acreditamos que nós éramos capazes de fazer com nossos recursos próprios e não deu certo. É isso. E aí, né, Kleber, vai daquilo que a gente vem sempre debatendo, né? A eleição da próxima 4 anos já começou agora, né? Já começou, exatamente isso que o Segala falou. Tem que ir para a rua, tem que ouvir e tem que criar relacionamento, principalmente por causa das redes sociais. Os debates, os temas do dia a dia estão ali nas redes sociais. As pessoas estão discutindo o bairro, discutindo o problema da cidade, discutindo sonhos, frustrações, expectativas, tá tudo ali. Agora, quando a gente fala para passar o tempo todo fazendo campanha, não é exatamente isso, pedindo voto, é estar junto. Hoje as pessoas estão querendo mais autenticidade. Ele não quer votar em político, ele quer votar numa pessoa igual a ele. Então o político, no sentido até pejorativo, tradicional, ele vai lá aparecer naquela época de campanha pedindo voto. E aí, só que antes de escolher o A, o B ou C, o eleitor tem que estar convencido e confiar naquela pessoa, porque a partir da confiança é que ele escolhe A, B ou C. Agora, Colim, você que percorreu e percorre as ruas, a gente sabe das demandas, né? Podemos avaliar aí, pela sua experiência também como jornalista, que a pessoa só sente na pele quando o problema é com ela e quando isso é muito localizado, né? Eu precisei usar o serviço de saúde, então eu tenho uma visão diferente da saúde. Eu precisei ir ao cemitério, eu tenho uma visão diferente do cemitério e assim por diante, né? Ainda, assim, eu me atrevo a dizer que ainda assim há um elemento superior a tudo isso. Porque Bauru está passando um problema, por exemplo, de falta d'água. E as pessoas não pararam para ver isso na hora de votar. Então a minha tese a respeito de tudo que vejo, de tudo que vi, é que, concordo com o Segala, houve um problema de repente de estratégia da oposição para fazer uma desconstrução da imagem da Suelen como prefeita. E constatando isso como verdade, faltou uma outra situação, que essa deveria ter sido central nisso tudo. A prefeita, a administração dela, sob todos os ângulos, modestamente falando, e aí é apenas e tão somente uma opinião, a administração da prefeita é uma tragédia. Sob todos os ângulos. O que você pegar não tá legal. Mas fez asfalto. Só que ela fez propaganda ao longo de 4 anos. E as pessoas, muito mais do que o problema com a falta d'água, viam a Suelen fazendo propaganda. E muito bem feita. E isso não foi desconstruído. Então as pessoas não se perguntaram na hora de votar como é que tá a saúde, como é que tá a educação, como é que tá o DAI, como é que tá a Indurb, como é que tá a Coab, que pode inclusive tornar insolvente o município. As pessoas não se perguntaram. Funprev, elas não foram levadas a pensar nisso. Por quê? Por causa de uma estratégia, assim, tiremos o chapéu. A prefeita foi muito bem na estratégia que fez. Isso é verdade. Muito competente. Agora, e não houve uma desconstrução. Agora, Segala, além desses aspectos, também tem a questão da religião, né? Eu acho que esse também é um fator que atinge muito fortemente a periferia. E não estou dizendo aqui que está errado. A bancada evangélica cresce no Congresso Nacional, cresceu em nível municipal. Nós levantamos aqui, nós devemos ter 8 pastores, provavelmente ali preciso só checar se são pastores ou são religiosos. E não é aquela coisa que o pastor está pedindo o voto, mas
No meio do culto, o Colim chega lá, vem aqui, Colim, no púlpito, eu vou te dar uma bênção, né? Que mensagem eu tô passando se o Colim é candidato? Que eu tô, de certa maneira, abençoando a candidatura dele. Acaba o culto, não pode fazer nada dentro da igreja, mas eu tô na frente da igreja, conversando com as pessoas. Conclusão, também tem um pouco isso que aí, né, na linha que o Colim colocou, você também não tem a desconstrução, né? Sim. Não estou dizendo que não é legítima a eleição dela, ela foi, para quem chegou do nada aqui há 4 anos e pouco, sem um programa de governo, né? Ela tem mérito, se aproximou do Bolsonaro, se aproximou do Tarcísio, tem a bênção do Kassab, fez uma estratégia com vários partidos de apoio, elegeu, propaganda. O PSD elege 4, quer dizer, não é pouca coisa, né? Então, considerando tudo isso, o que você entende também essa questão do envolvimento com a religião? Veja bem, como você mesmo disse, a Câmara vai estar plena de pessoas religiosas ali, não é? Não há problema nenhum se essas pessoas forem pessoas, não forem simplesmente religiosos, não é? Ou seja, se elas atentarem para as coisas que precisam ser feitas e fazerem aquilo que é necessário que seja feito dentro da necessidade que o município possui. A gente não sente isso, infelizmente, lá, entendeu? Nós temos lá aquilo que a gente chama de um voto de cabresto, atendendo a determinados objetivos e a determinadas determinações. Isso é ruim. Se você pegar, por exemplo, só para citar de exemplo, nós tivemos o pastor Luiz Barbosa aqui da Igreja Universal durante 2 mandatos. Foi presidente da Câmara, inclusive. Presidente da Câmara. Vereador de 4.000 votos, 3.500, 4.000 votos. Ele se candidatou agora. Quantos votos ele teve? Você viu? Não, nem ranqueou. Nem mais nada, né? Não tem nada. Então, eles não votam na pessoa, entendeu? É um compromisso que a igreja faz com eles e eles colocam lá alguém. Tomara que esse alguém tenha habilidade. Cafeu, ontem, por exemplo, nós fizemos uma diligência e eu ouvi de várias pessoas que supostamente são bem informados, que já tem gente nesse segmento indo à prefeitura e pedindo secretaria X, secretaria Y, entendeu? Já está se conversando nesse sentido. Então, por aí você vê como que as coisas vão terminar. Deixa eu aproveitar esse assunto da composição da Câmara, dos novatos que chegam agora. A gente já percebeu alguns novatos já ali no plenário, acompanhando as sessões, já se envolvendo com a atmosfera do Legislativo, Segala. Já deu para sentir um pouco a temperatura? Vocês já chegaram a conversar? Eles vieram fazendo muitas perguntas. Como é que está essa atmosfera dos novatos? Eles pretendem se espelhar em algo da casa, chegam com novas ideias? Já deu para perceber alguma coisa de como, um spoiler, vamos dizer assim, de como será a sessão legislativa de 2025? Bizarra, eu posso responder por mim, evidentemente. Sim, claro. Eu não fui procurado por nenhum deles, a não ser para cumprimentar. Simplesmente para isso. E pelas conversas que a gente tem com outros colegas, a mesma coisa aconteceu com eles. Não houve uma procura de aproximação de quem quer que seja com o grupo que eu frequento, que é o grupo da oposição. Eu não tenho conhecimento dessa participação, não. Isso nos leva a crer que ou já estão ou estão a caminho de serem cooptados, né? Agora, do ponto de vista da estrutura que nós estamos falando, das campanhas e dessa questão da comunicação, você entende que Bauru, precisando desse profissionalismo, vamos dizer assim, sim, estaria tendo um grupo, por exemplo, no União Brasil, você percebe uma avaliação do que aconteceu, uma meia-culpa de erros, né? Quais foram os acertos, porque normalmente há também um problema da pessoa admitir, sim, que, olha, eu falhei, eu vou fazer o quê? E porque é aquela coisa, o resultado. Eu vejo o caso, né, Kleber, do caso do Raul. Quer dizer, ele foi para uma eleição, perdeu. Uma que estava na liderança, para segundo turno, perdeu. Foi para deputado,
perdeu, exerceu um pouco. Vai para essa, perdeu. Quer dizer, você tem que chegar uma hora e falar, né? Eu sempre uso aquela frase do James Hunter, do monge. Se você fizer as mesmas coisas, você colhe os mesmos resultados, né? Há uma reflexão madura para entender que, olha, alguma coisa tem que ser feita diferente. Eu diria para você que vai haver. Vai haver. Não aconteceu ainda, pois nós estamos lambendo as feridas, entendeu? Boa. Lambendo ferida é não bom. aconteceu. Mas vai acontecer, vai ter um momento que a gente vai ter que sentar, e digo mais, a gente tem que se unir, tem que sentar o nosso lado com o lado do Raul também e ver o que a gente pode fazer agora em conjunto, porque nós somos muito fracos, nós ficamos com 1/3, entendeu? É muito pouco. A prefeita está com 2/3, é bastante. Se a gente não se fortalecer, um não apoiar o outro e fazer um programa aí já voltado para a próxima eleição, coisa desse tipo, vamos encontrar dificuldade, sim. O nome completo do pastor Luiz, você lembra ou não? Luiz Barbosa. É Luiz Barbosa, que resumindo, né? Mas... É que não tem aqui, como Luiz não tem aqui, eu estou procurando, ele não teria. Não teria nada aqui. Mas você vai ver que é uma votação porque eu tenho o Luiz Carlos Vale, ficou como suplente, Luiz Nóbrega. Isso, acho que é isso aí que o Colim falou. Qual? Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, alguma coisa assim. Luiz Carlos Lopes, Luiz Antônio da Silva. Tenta colocar como pastor Luiz Barbosa. Isso. Pode ser. Pastor. Tá aqui, pastor não eleito. Deixa eu ver quantos votos, se parece aqui. Não, só tem o valor da campanha. Ô Kleber, você tinha uma pergunta para o Segala. Não, só fazer uma observação. Isso que foi colocado agora, quando termina uma eleição, quando perde, é fundamental, tanto quanto ganha e também em situação de derrota. Fazer uma reunião, identificar onde, o que foi o erro, onde erramos, né? Então, muitas vezes termina, vai um para cada lado, se recolhe e vai esperar mais 4 anos para discutir o assunto de novo. Então é fundamental já entender de uma vez por todas, e em Bauru tá fácil de entender o que está acontecendo, tá muito fácil, é fazer essa reunião com urgência e entender. Agora, onde é essa desconexão dos candidatos com a população? Primeiro, tem que saber qual é a dor da população, tocar no assunto certo, apresentar soluções. Ninguém, na verdade, da oposição criou intimidade, ninguém convenceu. O eleitor não tem culpa nenhuma, ele não viu nenhuma opção melhor. Não é que não tinha, é que ninguém foi percebido como melhor. Então, vota por quem defende. Você nota isso pela abstenção. Exato. A abstenção já mostra isso para você, que você ficou sem opção, achou que não tinha opção. E aí, Segala, quando se fala em religião, quando se fala... É a mesma coisa também quando se fala em segmento, porque o voto ele tem esse viés também de ideológico, de valores. Olha só, hoje, então não é só porque o pastor mandou, é bom a gente deixar bem claro isso. Até porque pastor não tem esse poder, não, a não ser a Igreja Universal, a Igreja Quadrangular, que também tem toda uma forma mas a grande maioria não tem esse poder. O pastor diz que tem, às vezes depende do pastor, porque tem pastor e pastor, né? Tem pastor e pastor que não é pastor. Então, quando existe esse voto, é porque aquela pessoa, aquele fiel, aquele cristão, ele está votando em quem defende os mesmos ideais, os mesmos valores. Então, esse eleito, ele tem a confiança deles. Por que um teve numa época voto, depois não teve mais? Perdeu a confiança. Na verdade, por algum motivo perdeu a confiança e a liderança também apoiou outro. Agora eu quero fazer um ingrediente sobre a abstenção, Segala. É a terceira eleição, se eu não me engano, a segunda certamente, que foi nesse nível de 31%. Sim. Tá? Então, está faltando, primeiro, aos partidos e até nós, pela imprensa, levantar junto ao Tribunal Regional Eleitoral um mapa dessas pessoas. Em que faixa etária eles estão? Porque eu estou começando a entender que o Colégio Eleitoral de Bauru não é de 280 mil. Vamos pegar uma abstenção média nacional de 20% e 21%. Então nós estamos falando de 10% e de 280, nós estamos falando de quase 30 mil pessoas. Sim. É muita gente. É muita gente. Quem são? São jovens de 16 a 18 anos? Isso é um elemento fantástico para vocês, isso que eu disse, do partido. É isso que tem que fazer. É quem tem mais de 70 anos? Sim. São os enfermos?
É a juventude que no dia prefere o churrasco e não comparece? Se você não conseguir identificar pelo menos esses 10% são os que estão destoando da média nacional, porque os 21 vai sempre existir, por qualquer motivo, né? O Fernando BH estava perguntando, ó, eu tô com um parente aqui em Bauru, ele vota em São Paulo, como é que eu faço para justificar? Tá óbvio que 5 pessoas estão na casa dele, sei lá quantos estão, não vão votar em São Paulo, vai ter abstenção. Né? E o voto para o município você não tem a possibilidade de votar em trânsito. Então, o profissionalismo que você está preconizando é uma leitura. Isso não é pra e estatística, você é professor da área, você sabe muito bem, é traço, se você não interpretar, é traço. É linha de tendência, é faixa etária, é segmentação, onde essas pessoas moram, não, qual é o vocabulário, qual é a forma de abordagem, que tipo de coisa que ele não aceita, né? Se você for muito arrogante, se você for prepotente, o tipo de roupa que você usa, tem uma série de variáveis e que as redes sociais trouxeram a roupagem para tudo isso, né? E além do que, não é possível, e aí uma crítica construtiva, que alguém que pretenda, e eu não estou nominando aqui, que alguém que pretenda ser candidato a vereador, a prefeito em Bauru, não tenha uma comunidade consolidada nas redes sociais. E veja o que a Sueli fez nesses últimos anos. Ela tem aí 160 mil seguidores. 180 mil. É impressionante. Entendeu? E isso se constrói por qualquer interesse. Pode ser um interesse econômico, pode ser um interesse jurídico, Sim. pode ser um interesse jornalístico. Sim. Depois você transforma essa comunidade nos seus interesses. Você acha que o Pablo Marçal imaginou um dia que ele ia ser candidato a prefeito em São Paulo e criou uma comunidade para isso? Pode até ter pensado, mas em momento algum na trajetória dele, ele falou, tirando a candidatura que ele teve a deputado. Ele criou a comunidade dele. Ele criou a comunidade dele. E o cara vira a eleição com 1.600.000 votos, sem um segundo na TV e no rádio. E a pessoa passa a vestir aquela camisa. O candidato não tem mais que pensar em eleitor. Ele tem que pensar em ativista que está com ele. Ser reconhecido. Ser autoridade. É isso. Se a gente continuar o nosso debate, está aqui conosco, a gente tinha anunciado já, o Elcio Bíscaro se aproxima aqui, e Bíscaro trouxe aqui um mimo para nós. Que é isso aqui, meu cara? Eu vou focalizar aqui, olha só, aqui ó, tá escrito Cidade 360, olha só, essa faca, tá vendo aqui? E aqui a personalização, cada um aqui recebeu com o meu nome, não, cada um com o seu nome. Então o Colim recebeu lá. Nós vamos fazer uma vinheta assim, ó, corte rápido, Reinaldo Café. E aí, você gosta mesmo de faca, Bíscaro? Primeiro, em nome de todos aqui, muito obrigado aqui pela deferência. Bom dia a todos. Gosto sim. Eu tenho uma antiga mania de colecionador de facas. Gosto de faca, gosto de churrasco, gosto de usar minhas facas. As facas não são facas de prateleiras, eu uso as facas. Melhor ainda. Com muito cuidado. A minha mulher tem falado que eu trato melhor as facas do que ela mesma. O que não é verdade, mas é que eu trato com carinho mesmo. E tem um detalhe também, eu sou ciumento com as minhas facas. Não dou na mão de pessoa que vai bater em osso, nem de frango, nada. Tábua ruim, sabe aquelas tábuas que... E já orientou a gente como deixar afiado. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer mesmo, de verdade. Sou fã de vocês todos, sem exceção. Uma pena da ausência do João Jabur. Mas, João Jabur, sua faca está comigo, vou entregar em mãos. Corte rápido. Muito bem. Obrigado, Bíscaro, então, pela sua... Eu agradeço, bom dia. Quer dar algum pitaco aqui do debate? Fica à vontade, ou melhor não? Eu acho que melhor não. Então tá bom. Então vamos encerrar aqui, ó. Brambila. Acreditando no futuro. Tem que fazer do jeito. Peraí. É o Colim. Aliás, obrigado. Como o Colim não tem igual. Vai lá, Colim. Aliás, aproveitar e agradecer ao Elcio pela confiança no trabalho, não só da equipe, mas da equipe de externa também. É assim, ó. Oferecimento de Brambila. Não, falamos em nome de, informamos em nome de Brambila. Acreditando no futuro. Aí, muito bom. Obrigado, Elcio, pelo caminho. Fique à vontade, fique conosco até o fim do programa. Esse programa aqui é, para quem não percebeu, é Café com Política, viu? Eu estava aqui com discutindo. Agora nós podemos, e na sequência a gente vai fazer um recorte também em São Paulo, mas vai lá. Bom, é que eu preciso, né? Ok. Já tenho que ir pro segundo tempo. Os problemas são muito graves. Eles não são pequenos problemas, eles são muito sérios e em diferentes áreas.
primeiro contexto, viu, mestre? Passado esse momento em que, como o amigo mesmo disse, é hora de lamber as feridas, as pessoas estão chateadas, o resultado não veio, a estratégia não deu certo e a prefeita acabou tendo essa vantagem expressiva. É hora, muito mais do que oposição e situação, de juntar as lideranças, mas de todos os segmentos, para falar de Coab, para falar de Funprev. O Caféu, ele tem uma visão, que é uma visão muito interessante, do ponto de vista dos indicadores que nós não temos. E não tendo indicadores, os problemas, eles de fato, quando a gente passa a olhar para eles, eles são muito sérios. Há alguma possibilidade, Segala, e você com a sua liderança e a sua sapiência, e um decano, né, chamamos o amigo assim, há a possibilidade de uma junção, de um debate sereno, centrado, para que a gente possa fundamentalmente pensar verdadeira e definitivamente no município, diante de tantos problemas graves que a gente tem? Colim, eu entendo que sim, não vejo nenhuma impossibilidade nisso. O que eu não vejo é resultado. Você me desculpe, mas eu acho que nós vamos mais uma vez malhar em ferro frio. O que eu acho que a gente precisaria fazer agora era convencer a prefeita de que nós não fazemos oposição pela oposição. Nós fazemos a oposição porque nós achamos que Bauru precisa de coisas diferentes daquilo que vem sendo feito. Se ela entender isso, que nós estamos trabalhando pelo bem de Bauru, e com isso aceitar as coisas que a gente tem apresentado, as coisas que a gente tem tentado convencê-la, eu acho que aí Bauru vai realmente se desenvolver e vai deslanchar. Eu acho que há uma possibilidade, não vejo nenhum impedimento nisso, para que a gente faça esse diálogo maduro, esse diálogo pelo bem de Bauru, consciente. É Bauru que tem que estar em primeiro lugar, é a cidade que nós amamos. Eu espero que ela também já tenha aprendido a gostar de Bauru e queira fazer por Bauru aquilo que ela acha que tem condição de fazer. Nós estamos dispostos a ajudar. Eu não tenho problema, não falo por mim, mas acredito que vários outros da oposição também se somariam a isso. Trabalhar por Bauru. Pouco importa quem é que vai levar a fama disso aí, entendeu? O resultado de Bauru compensa qualquer coisa, tá certo? E aí você tem duas leituras aí, na minha visão. Uma, que ela pode cair na real, no sentido, olha, já disse a que vim, portanto, fui eleita e reeleita, portanto, já tenho uma história na política, tem 94 mil eleitores aqui, eu posso alçar voos maiores daqui 4 anos, daqui 2 anos, ou ela pode, no sentido contrário, dizer, bom, se eu estava fazendo desse jeito, fui eleito, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Não, vamos ver o caso do chafariz da Praça Rui Barbosa. Qual seria o grande problema de um diálogo? Eu tô pegando um exemplo pequeno, coisa... Só fazer uma creche. Já pensou se você traz a população para participar? O que você acha que deveria ter lá? Sabe, colocar a população na jogada, via rede social. O Condema, a Câmara dos Vereadores, os vereadores não representam a população? Mantemos a tradição ou fazemos alguma coisa nova? Bota a população na jogo. Aqui, problema estrutural aqui. Você até levantou, é a memória do Jurandir Bueno que está por trás. Mas nós temos um problema estrutural aqui, ó. Se eu não fizer alguma coisa, vai complicar. Não, manda o trator para lá porque não está tombado. Mas não é assim que você lida. As árvores aqui da Praça Rui Barbosa, da Praça Portugal, mesma coisa. Por qual é a dificuldade de bater um papo? Então, só para você saber, nós estivemos ontem na CEPLAN, eu, Estela e locadora. Fomos lá para conhecer o projeto de reforma da Rui praça. Está se falando que vai revitalizar a praça. Como é que é o projeto? Estão tão escolados, a secretária do SEMA não estava lá, quem nos atendeu foi uma secretária da secretária. A primeira coisa que ela falou para nós é o seguinte, olha, nós temos 30 dias de prazo para responder para vocês. Já de cara. Entendi, de cara. Não viemos aqui fazer pergunta nenhuma. Não, mas eu não posso entregar nenhum documento em menos de 30 dias. Mas nós não queremos documento. Deixamos muito claro, não precisa entregar nada para nós. Eu só quero olhar. Mostra para mim o projeto. Como é que está o projeto? Saímos de lá sem que nós soubéssemos desse projeto. Então, Paulinho, objetivamente é isso, né? E você vai ter uma Câmara agora ainda mais majoritária, né? Com relação ao que vinha, esse negócio pode passar ao largo. E vereadores que cresceram, porque nós que questionamos aqui o papel de um vereador
que cuida do asfalto, não sei, foram reeleitos. Resumindo, nós só estamos com poder em Bauru, que é o executivo. Exatamente. O legislativo não está servindo para nada. atuado. Você queria falar alguma coisa, Kleber, nessa linha? Não, é só para... Bom, fique à vontade, Colim, obrigado aí pela presença. Tem que correr pelo segundo tempo, essa é uma satisfação. Usufruir da vossa sapiência. Obrigado, Colim, um grande abraço. Obrigado, excelente dia para vocês. Nos vemos daqui 10 dias. Pois é, e a nossa audiência, né? Vai trazer conchinhas pra gente. Ah, tá vendo? E segunda-feira estamos aí, no pé do eito. Boa. Obrigado, Colim. Pois não. Só uma observação, a eleição municipal de 2024, Segala, marcou a maior taxa de reeleição da história. Desde 1997. Sim. Em nível Brasil, isso? Isso, quando iniciou a possibilidade de segundo mandato consecutivo. Sim. A cada 10 prefeitos que se recandidataram, 8 ganharam nessa eleição. A taxa média é de 6 a cada 10. Tá. E nós tivemos em 2016... apenas 49%, foi a pior, estava numa crise, apenas 49% que conseguiram se reeleger. Então, houve nessa eleição também essa disposição na continuidade. Sim. E aí vem a leitura da estatística. Isso. Bauru não terá esse problema daqui 4 anos. Portanto, há uma janela de oportunidade. É verdade. É só ler. Exatamente. É só aprender a ler. Ela não poderá Já ser... tem um recado aqui. É o caso que aconteceu em algumas cidades em que o prefeito apoiou e não fez a sucessão. Sim, exato. Ou seja, tem uma janela de oportunidade porque essa estatística de 10, se mantiver, você teria Mas é isso pouca que vocês chance. falaram aqui agora. Tem que começar agora, viu? Se não começar... Tem que começar agora. A próxima eleição já está no ar. Bom, vamos aproveitar o Segala aqui, o Kleber, vamos falar um pouquinho de São Paulo, né? Porque hoje tem um debate da Rede Globo, tem além disso também, teve já o do Marçal, porque hoje é o debate da Rede Globo, né? Exato. O Marçal ia chamar para uma... Acho que ainda não, pelo que eu percebi. Seria hoje, né? Exato, acho que só o Boulos falou que parece que Bom, ia. o Datafolha, você tem rapidinho aí pra gente pegar, mas pelo que eu li lá, o Nunes está com 45 e o Boulos com 39, se não me engano é mais ou menos, ou 33. A gente pegar aqui os dados, acabamos falhando aqui de não ter. Eu tenho aqui também, tem? viu? Tenho. Então vamos lá. Vamos Olha, o Ricardo tem. Mostra então o Ricardo Nunes com 49%. 49, né? 49%. Datafolha. Exato. Isso. E Guilherme Boulos, 35%. Acha que dá tempo, Kleber? Não dá, né? Difícil. O que eu tô percebendo bastante em São Paulo é o seguinte, Caféu, no segundo turno, a forma de pedir voto é diferente do primeiro turno. O que muda? No primeiro turno, normalmente, as pessoas têm um parente, tem um conhecido, um amigo, candidato a vereador. Então, muitas vezes ele vai para prestigiar o amigo, vota no vereador. E às vezes ele indicou o prefeito e você vai também. E já vota no prefeito. No segundo turno, não tem essa força mobilizadora do vereador. É só da majoritária. É só da majoritária. Então, aí aparece uma dificuldade a mais para o candidato a prefeito, para levar o eleitor a votar. Então, o que a gente faz muito em campanha de segundo turno? Como o candidato das pessoas de uma grande parcela não foi para o segundo turno, aquele candidato não foi, ele perde mais o estímulo ainda e votar no segundo turno. Então, qual que é a estratégia que a gente utiliza muito no segundo turno? Vem votar para derrotar o Ricardo Nunes. Vem votar para derrotar o Boulos. Exatamente. Então, essa é uma estratégia utilizada em segundo turno que eles já estão usando em São Paulo também. E como é que você viu essa eleição em São Paulo com esse fenômeno que foi o Marçal? Podemos não gostar, odiar, achar que a estratégia dele foi agressiva demais, mas o sujeito do zero vai para o terceiro lugar e ali com uma margem muito pequena para chegar no segundo. Como é que você observou? Eu sou suspeito porque eu sou fã do Pablo. Você gosta Marçal. dele? Não pelo Pablo Marçal candidato, pelo Pablo Marçal da história dele. Tá. É um empreendedor, um realizador. Gente como eu e como você tem que admirar gente assim. É o sujeito que constrói, é o self-made man. Ele se faz, ele sai do nada e faz uma... Oi, que o Kleber está fazendo um gesto aqui para mim, né? Confirmando. Não, pode concluir. Não é isso? Exatamente isso. É por isso, inclusive, ele causa uma identidade com as pessoas. É isso que tem aumentado a votação dele. E os círculos que eu convivo, majoritariamente. Eu posso, você pode também. É aquela história toda, né? Uhum. Se eu fui capaz, você é capaz também. Acredite em você. Isso é muito importante. Então, eu espero, né? Se ele tivesse sido possível ser eleito, que ele fizesse isso na prefeitura, não é? Tivesse para ver como é que é esse
sentisse realmente... Porque frustramos um pouco com o Dória, porque veio também uma pegada menor, mas vinha dessa vertente Café, empresarial. eu, por exemplo, torci muito para que o Antônio Hermílio de Moraes fosse eleito, né? Eu também, capacidade, mas não tinha carisma nenhum. Não é o caso do Pablo Marçal. Ele tem carisma, as pessoas gostam ou não gostam dele, né? E se ele tivesse essa oportunidade de, estando no comando de uma prefeitura, fazer aquilo que ele fez com as empresas dele, eu acredito que faria um grande governo. Ô Segala, mas e essas questões morais? Por exemplo, a questão da falsificação lá Foi arquivado, né? Foi, eu digo, mas eu digo essas questões. Kleber, eu venho desse segmento da justiça, você sabe como é que é. Foi promotor de justiça. Sem ver, não dá pra comentar. Entendi. Kleber, sem ver o que aconteceu, como foi, só de ouvir falar. Não, mas vou completar o que ele tá falando, que assim, eu tô na mesma linha que você. Desde o início eu vi o Pablo Marçal, falei, puxa, sujeito diferente. Sim. Comecei a acompanhar e eu tenho amigos que não gostam dele e eu gosto. Minha esposa gosta, tudo mais. Mas eu achei que naquele momento em que você expõe demais a vida pessoal, no momento que ele agride demais, até inclusive jornalistas, colegas, eu acho que ele passou do ponto. Então essa foi a leitura. E muita gente entende que esse passar do ponto é que tirou essa oportunidade dele de ir pro segundo turno. Porque você tem aquele cara que admira, mas também aquele cara que não gosta. E nós discutimos um pouco nem isso. Cristo, né? Suportou o tempo todo, né? Tem um momento que você tem que ter uma reação, né? Ele estava levando a coisa, mas vai criando um grau chega um incômodo, de irritação que tudo tem um... E outra, era uma novidade, você tem que ir aos poucos, né? Porque eu conheço os jornalistas e jornalistas, o cara quando tá se sentindo acuado, ele tem o Kleber é do ramo, o Ricardo a gente sabe como é que é. Bom, enfim, São Paulo então, Kleber, tudo indica que vai dar o Nunes, é só uma surpresa muito mesmo, assim, grande, de última hora, né? Muito grande, a não ser que Porque nós estamos falando que vamos imaginar que dá 10% de diferença. 10%, hoje está em torno de 14 a média. Vamos pôr 10. 10 daria 800 mil votos, né? São 8 milhões lá de eleitores, né? Então é muita coisa para mudar. É, né? muito difícil, muito difícil. Absolutos. O pastor Luiz Barbosa teve os fantásticos 79 votos. Para você ver. Meu Deus. Como os votos anteriores não eram dele. Exatamente. Né? Não eram dele. Exatamente. Tá aqui. Óbvio que alguns perdem também por uma postura, né? Quer dizer, por exemplo, muita gente não votou no Caio Colby, né? Porque ele em algum momento foi apoiar o Lula. Eu conheço vários amigos que falaram, eu sou de direita e o Caio é um cara fantástico, empresário, poderia fazer a diferença na Câmara, mas ele chegou a um momento que mudou um pouco o seu comportamento e eu não gosto. O Caio tem o mesmo problema do Antônio Hermílio, não tem carisma. E aí carisma é fundamental. É difícil isso, não tem jeito. Mas ele teve uma votação expressiva para prefeito, porque né? ele é um sujeito competente e tudo mais. Mas não manteve o reduto, né? Sim, mas não manteve o reduto. Exatamente. Na verdade, a eleição de um político é um conjunto, né? E a imagem, a forma de conversar, a linguagem não verbal, tudo isso tem um peso muito grande. Mas falando, Café, dessa eleição proporcional, o que está ocorrendo muito, a gente vê essa diferença, inclusive, do pastor, eles são eleitos, tradicionalmente o vereador é eleito por base territorial, sempre predominou o vereador com mandato geográfico, do bairro. Vide Segala. Sim. Região da cidade, né? Então, com as redes sociais, vem aumentando também a eleição dos vereadores temáticos. Por quê? Porque os vereadores de opinião, ele vai para a rede social, aquela pessoa que não é candidata a nada, ele tem opinião, tem pauta política, tem pauta ideológica, ele produz conteúdo de comunicação segmentado para nicho específico, ele cria uma autoridade naquele grupo, se candidata e é eleito vereador. Que não precisa do voto todo. Quem está fazendo Eduardo bem Borgo. feito é o Eduardo Borgo. E quem fez também foi o Júnior Rodrigues. O Júnior Rodrigues foi o segundo mais bem votado e ele teve voto praticamente na cidade toda. Ele manteve o reduto? Ele manteve o reduto dele, ele fez um levantamento. Isso. Os mesmos votos, praticamente os mesmos que ele teve no reduto dele, e ele buscou 3 vezes mais de votos em outras regiões. Tem também a questão do partido, a questão dos evangélicos, tem uma série de variáveis aí,
mas usou, né? O Borgo é bem nessa linha mesmo, mais ideológica, que é o caso também da Estela Almagro, né? A Estela foi a mais bem votada, ela tem um nicho ali, e aí ela também se aproveitou um pouco do racha local do PT, né, que tem 2 grupos e majoritariamente migraram para ela, né? E o servidor público em especial, né? Você colocou a Estela, é interessante dizer o seguinte, Café, ela realmente, como nenhum candidato de oposição, candidato a prefeito, canalizou como líder da oposição aquela opção 1 ou 2 na majoritária. Na majoritária. A Estela foi bem isso, ela é a anti-Sueli. Ela foi a anti-Sueli. Que é o caso do Borgo também, que exatamente, sendo mais acabou votando nela. Estamos no finzinho do programa, rapidinho, o que você tem visto das articulações para a composição da mesa diretora? Já tem aí gente fazendo campanha, mas pela sua experiência já foi presidente da Câmara, com muita antecedência, normalmente não vira, mas no dia, o próprio Bussola falou, vamos aguardar no dia a coisa, né? É um pouco por aí, Segala? É exatamente por aí, Café. Eu infelizmente não tenho ali essa característica de articulador, então não sou muito procurado, porque simplesmente a minha opinião não vai mudar muita coisa, né? Mas seu voto pode. O meu voto pode. Então vai chegar um momento em que eu vou ser procurado, tá certo? Ainda não o fui, estou ouvindo falar, estou vendo. Você não é candidato? Se mexendo. Não sou candidato, não tenho nenhuma pretensão nesse sentido, entendeu? Até porque, Café, o meu perfil, eu não consegui daquela vez. Você se lembra que eu fui obrigado a renunciar. Eu lembro. Porque as coisas que eu entendo que precisam ser feitas na Câmara depende do apoio dos demais vereadores. E se esses demais vereadores não estão interessados em que você faça isso, não vou ter apoio, então não adianta ficar lá. E é importante até você dar esse testemunho, o Juninho Rodrigues até confidenciou, falou aqui, que quem está se candidatando tem que ter clareza que está administrando um orçamento de acima de 30 milhões de reais, mais de 100 pessoas trabalhando lá dentro, com desafios de chegada de 4 novos vereadores, com todos os seus assessores, com uma estrutura precária. Precisa administrar, Café. É isso que eu estou querendo falar. O sujeito pensar em política e não for gestor... precisa administrar. É isso aí. Fundamental. Acho que é por aí. Bom, Segala, muita gente elogiando a sua participação, dizendo que você deveria ter sido candidato a prefeito, inclusive, aqui foi o caso do Francisco Carlos, e agradeço sua participação e sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço, Café, eu já disse a vocês, todas as vezes que for convidado, terei prazer em comparecer, porque a gente tem que dar essa satisfação para o povo. O povo tem que saber o que a gente está fazendo lá na Câmara, especialmente o que eu estou fazendo lá na Câmara, o que eu estou tentando fazer lá na Câmara. E essa é uma oportunidade de falar com muita gente. Vocês são muito ouvidos, não é? Muito vistos também, e sempre que tiver uma chance eu estarei aqui com vocês. O Daniel Andrade do Cresce manda um abraço, o doutor Marcos Cabelo e o Rui Rocha também. Grandes amigos. Obrigado, Segala, uma boa semana para você e bom fim de semana antes, né? Kleber, até sexta-feira eu não estarei aqui, você vê se se comporta direitinho. Bom descanso, Café. Um abraço para todos que nos acompanham nessa manhã. Muito bem, o Café com Política volta na próxima sexta-feira com o comando do Ricardo Bizarra às 7h30 da manhã. Na segunda-feira tem o Cidade 360 com o Bizarra e o Jabur aqui na mesa. Um abraço, Bizarra, até a volta. Bom descanso, obrigado, viu? E a você uma excelente sexta-feira e um perfeito final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.